E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta quinta-feira, às 20 horas, horário da corrupção brasileira. Em Brasília, 19 horas. O programa está de volta e eu quero agradecer a vocês aí da Premiere, a galera do Facebook, Instagram, que tem sido fenomenais na propagação desse material, e eu já quero dizer thank you guys so much. E hoje à noite nós temos um show maravilhoso para todos vocês. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e nos ajudar com a visualização deste material, porque aqui também nós fazemos obras sociais, como o Abrigo de Animais Santa Lídia, que este canal orgulhosamente tem o prazer de estar ajudando, se possivelmente todo mês, com a ajuda de R$150, é as mixarias que o YouTube já começou a produzir no meu canal, através da sua visualização. Esse canal jamais vai pedir de você algum centavo, ou vai pedir que você compre livro celular, ou que você venha tirar do seu bolso para que alguma obra seja feita nesse canal. O máximo que eu e este canal pode pedir de vocês é a fidelidade em assistir esse material, humildemente, só isso. Então vamos ao que interessa e fique conosco até o final deste programa, onde nós estaremos mencionando os apoiadores e pessoas que estão sempre, mas sempre ajudando este canal. E hoje nós estaremos especialmente nessa quinta-feira falando de 10 perguntas que você deve fazer para todo cristão, né? Bom, vamos ser sinceros, né? Eles fazem umas perguntas chatas pra caramba. Somos bombardeados o tempo todo com questionamentos que muitas das vezes eu acho ridículo, tipo como: quando você morrer, o que vai acontecer? Você acha que tudo acabou assim? Você acha que não tem que responder às suas atitudes, o que você fez nessa terra com o seu Criador? E o céu? Você não quer morar no céu? Você não acredita em Deus? Eu não acredito. Oh my God! Todos esses questionamentos que deixam a gente chateado o tempo todo, mas hoje não, it's payback time. Hoje você vai ter, e prepare-se, pegue papel e caneta, porque essas perguntas não são aquela I got you moment. Não é perguntas para você jogar na cara do seu amigo cristão e dizer, sair vitorioso igual o pombo dizendo, eu como ateu venci o argumento. Não. Entenda que perguntas, questionamentos são para gerar argumentações interessantes sobre assuntos que interessam a você e seu interlocutor. Todos esses questionamentos que deixam a gente chateado o tempo todo, mas hoje não, it's payback time. Hoje você vai ter, e prepare-se, pegue papel e caneta, porque essas perguntas não são aquela I got you moment. Não é perguntas para você jogar na cara do seu amigo cristão e dizer, sair vitorioso igual o pombo dizendo, eu como ateu venci o argumento. Não. Entenda que perguntas, questionamentos são para gerar argumentações interessantes sobre assuntos que interessam a você e seu interlocutor. Vamos aprender que a máxima sempre será o respeito, mas você tem o direito de questionar sim, e é isso que nós estaremos fazendo agora, com essas perguntas. Mais uma vez, 10 perguntas que você deveria fazer para todo amigo cristão. E a primeira pergunta que você deve fazer para todo cristão: qual é o motivo ou a razão da sua fé? Bom, a pergunta parece muito simples, mas na verdade ela é simples mesmo. Mas vamos pensar junto aqui. Você já parou para perguntar para os seus amigos cristãos ou religiosos o porquê que eles acreditam no que eles acreditam? Bom, aí vai começar o que nós chamamos de Little Tap Dance. São as danças e desculpas para poder afirmar aquilo que você acredita não tendo muita certeza, ou quase sempre não tendo certeza nenhuma. E vai aqui algumas respostas que eles dão quando você faz esse tipo de pergunta. Está escrito na palavra de Deus. Então, quando um cristão disser isso para você, é que está escrito na palavra de Deus, isso significa que ele vai ter que justificar também o porquê todas as outras religiões justificam
o motivo e a razão da sua crença porque está escrito num livro. E isso é completamente irrelevante, porque o muçulmano vai dizer que está escrito no Alcorão, o cristão vai dizer que está escrito na Bíblia, o judeu vai dizer que está escrito na Torá, e toda religião vai usar o livro para justificar as palavras do livro. Nessa mesma forma, eu posso dizer que o Sérgio ateu tem o livro do Sérgio, que estão contidas milhares e centenas de profecias e de condutas morais como você deveria levar a sua vida. Bom, está escrito no livro, mas daí você pode dizer, o que está escrito no livro do Sérgio não prova que o Sérgio está dizendo é verdade. Parabéns, cristão, porque isso significa que o que está escrito na Bíblia não pode justificar que as coisas da Bíblia são verdade. Então, a gente vai tirando isso de lado. O livro não pode justificar o livro. Então significa que isso não pode de maneira nenhuma ser a razão, o motivo que justifica a sua fé em Deus. Você também pode justificar a sua crença em ordem geográfica, dizendo que todo mundo da sua família sempre eles foram católicos e essa é a razão do porquê que você é católico e você diz que essa é a melhor maneira de você acreditar em Deus, por causa de uma tradição familiar. Um grande exemplo disso é que se você hoje nasce no Brasil, você tem 87% de chance de você ser um cristão. Mas vamos mudar esse cenário agora e transportar você para a Síria. Nós sabemos que na Síria, a maioria das pessoas que vivem lá são da fé muçulmana. Então nós sabemos que essa ordem geográfica, ela não pode ser de maneira nenhuma uma evidência da razão do porquê você acredita no seu Deus. Mais uma vez, não significa que está escrito na Bíblia ou em qualquer outro livro religioso que seja verdade ou prova da existência de um Deus. Você precisa muito mais do que um livro para provar a existência desse Senhor. Pergunta número 2. Por que que os cristãos não pedem para os ateus provarem a inexistência do pé grande? Tá bom, segura aí porque eu sei, a pergunta parece ridícula. E a maioria dos cristãos vão dar bastante gargalhada quando você fizer essa pergunta para eles. Você sabe por quê? Eles vão dizer para você que pé grande não existe. Que o pé grande é uma invenção da mente humana. O máximo que pode ser o pé grande, uma construção de pessoas antigas, de culturas antigas, que não entendiam muito os acontecimentos, talvez eles viram um macaco muito grande e acabaram acreditando que talvez o pé grande era realmente uma mistura de um primata com um ser humano terrível, mas que no final do dia não passa de mitos e que não faz sentido nenhum, porque ninguém nunca, por mais que as pessoas venham dizer que o pé grande existe, e aqui nos Estados Unidos, é verdade que estou dizendo, existe aqui organizações de pessoas que estão querendo, de qualquer jeito, provar que o pé grande existe. Uau! Isso mesmo, aqui nos Estados Unidos. Agora imagina, se um outro grupo se revolta com essa galera que anda afirmando que o pé grande existe e fala, não, isso não é verdade, nós iremos montar um grupo de céticos que não acredita no pé grande e nós iremos confrontar esse bando de louco que fica dizendo para todo mundo, em todo lugar, que o pé grande existe. Essa ideia parece muito louca, muito ridícula. Até o momento, seu amigo cristão, ele vai perder completamente a graça. Quando você virar para ele e disser, faz o seguinte, troca agora o nome pé grande por Deus. E você vai ver que ele não vai dar muita risadinha, né? Porque qual é a diferença? Como você pode pedir para mim, que sou cético e ateu, para provar para você que Deus não existe? Você não acha isso uma parada muito louca? Não seria como eu, talvez, tentar provar que o pé grande não existe? Qual é a diferença? Em primeiro lugar, eu não fiz a proposição. O pé grande existe e Deus existe. Em segundo lugar, não é responsabilidade minha provar essas loucuras. Aquele que faz a afirmação detém sobre si o ônus da prova. E é algo que eu já ensinei aqui no canal, e eu tenho até um vídeo, que é o meu segundo vídeo, que explica com o doutor Rubens, um advogado amigão, como funciona essa questão toda do ônus. Então, com essa pergunta maravilhosa, que no final você somente tem que trocar pé grande por Deus,
você vai deixar o seu amigo cristão de queixo caído. Não, né? E vamos ser sérios, depois que você troca o nome Pé Grande por Deus, a graça termina, né? Cristãos. Pergunta número 3. Como nós podemos sofrer eternamente a condenação do inferno sem um sistema nervoso central? Existem vários problemas aqui. E começa com a questão toda da alma. O que é a alma? A maioria das pessoas que são religiosas, elas vão tentar conciliar a alma com a consciência, dizendo que isso que nós não conseguimos provar, porque nós sabemos que a consciência é algo imaterial. Mas a única razão que nós podemos testificar que a consciência ela existe é porque os fatos que acontecem na sua cabeça, na sua mente, podem ser assimilados com fatos e acontecimentos que acontecem na cabeça e na mente das outras pessoas. Significa que essa voz que eu ouço dentro do meu subconsciente é a mesma voz que você ouve também. Nós não conseguimos materializar o consciente, porém conseguimos afirmar que o consciente ele existe. E vários cristãos irão dizer que a consciência ela é a alma. Vários problemas com isso. Por quê? Segundo a Bíblia, a alma ela é algo independente do corpo. A consciência ela não é algo independente do corpo. A neurociência hoje pode afirmar que o consciente ou a consciência é algo de propriedade biológica do cérebro. Isso significa que sem o cérebro biológico, nós não podemos processar pensamentos. Sem um cérebro orgânico, você não produz o que nós chamamos de consciente ou consciência. Significa que para você ter a consciência, ou como os cristãos dizem, a alma, você necessita diretamente de um cérebro biológico. Se você pegar uma pessoa saudável e fizer uma lobotomia nela, aquela pessoa que você conhecia como ser humano, seu amigo, que tinha uma identidade, ela vai se perder. Então você vai me dizer que qualquer dano que acontece com o cérebro vai interferir diretamente na alma, que não é algo dependente de um cérebro? Porque segundo as próprias escrituras, a alma é algo que Deus dá ao corpo, então não pode ser algo atribuído diretamente do cérebro. Se é algo feito pelo cérebro biológico, não é Deus que dá a alma, e sim a consciência é uma propriedade do cérebro. Deixando essas pequenas diferenças e essas definições de alma e cérebro, nós podemos entender que um cérebro biológico, ele tem um sistema nervoso central. Significa que nós podemos sentir dor. E eu não sei se você sabe, existe uma condição em que impede que pessoas elas sintam qualquer sensibilidade à dor. E uma grande porcentagem dessas pessoas acabam morrendo antes de completar até mesmo 18 anos. Como os seus neurotransmissores não produzem os sinais de dor, avisando quando algo está errado com o corpo, uma febre, uma pneumonia pode matar essa pessoa e ela não vai nem sentir. Ela pode cair de cima de uma mesa, quebrar as pernas e os braços e não sentir dor nenhuma, causada pela essa condição rara e terrível que afeta, ainda bem, né? Uma pequena porcentagem, muito pequena, porque é uma doença muito rara, de seres humanos, mas continua sendo terrível. Para as pessoas que acham bom a ideia de não sentir dor, é um pesadelo na vida dessas pessoas que jamais chegarão a ser adultas. Porque qualquer doença, qualquer resfriado, qualquer situação que venha acontecer dentro do corpo dessa pessoa, até mesmo um câncer, ela não vai ter os avisos normais que eu e você nós sentimos através da dor, para sentir os sintomas, para poder fazer algo em relação a isso. Uma pergunta que eu tenho para você: as pessoas que têm essas condições e acabam morrendo por elas, se elas não aceitarem Jesus, de acordo com o que a palavra de Deus diz, elas não têm sensibilidade à dor, então elas vão fazer uma festa no inferno, né? Porque lá elas não vão queimar. Outra pergunta muito interessante: se realmente nós iremos sentir dor no inferno, isso significa que a alma tem um sistema nervoso central? Pergunta número 4. Meu amigo cristão,
Deus não poderia ter feito o universo, tudo o que acontece nesse planeta de uma maneira diferente, ou um pouquinho melhor do que é. Vários pastores cristãos e apologetas vão dizer que a razão de todo o sofrimento causado hoje neste planeta é algo que é derivado do pecado do homem. Tudo bem. Vamos pressupor que isso seja verdade, que Deus ele realmente nessa hora ele exista e que realmente o homem ele tenha cagado tudo e por isso que o planeta e tudo que acontece, câncer, fome, guerra, destruição, mentira, ódio, traição, estupro, pedofilia, psicopatas, isso tudo foi por causa da queda do homem. Então todos nós concordamos assim? Vamos racionalizar aqui um pouquinho. Houve um tempo em que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa suposição, nem o nosso universo ainda existia. A singularidade, nada. Deus estava fora, espaço e tempo, porque Ele é um Deus eterno. Todos nós podemos concordar com isso? Se Deus é um Deus todo-poderoso e Ele é também onisciente, Ele não poderia ter feito um universo um pouquinho melhor do que é se Ele nunca tivesse criado Lúcifer, ou talvez nunca tivesse criado o mal, ou talvez Ele tivesse somente eliminado 50% dos cânceres que existem no planeta Terra. Nós precisamos de todas essas variações de mutações de câncer por causa da queda. Então vamos supor aqui que nesse momento, Deus sendo onisciente, ele já sabia que o homem cairia e que tudo seria terrível e que até mesmo o Todo-Poderoso um dia iria se arrepender de ter feito o homem. Deus, em sua onisciência, não teria um plano melhor do que esse que ele executou? Ele sendo um Deus eterno, todo-poderoso e onisciente, ele não poderia ter feito toda a nossa história de uma maneira diferente? Bom, você poderia até dizer que se ele fizesse dessa maneira, nós não teríamos livre-arbítrio. Mas como nós podemos ter livre-arbítrio com um Deus que coloca a alma no corpo e desenha todos os seres humanos segundo a sua vontade? E que a própria Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore se não for segundo a sua vontade. Nada foge da vontade do Senhor. Bom, vamos tirar toda a questão do pecado, ou vamos deixar toda a questão do pecado. Eu, se eu fosse Deus, mesmo com o pecado, eu tiraria o que nós chamamos de blind spot. Essa pequena visão afogueada nas laterais da sua retina, que faz com que você tenha que usar retrovisor no seu carro para você não bater no seu amigo ser humano que também está dirigindo do seu lado, que tem essa imperfeição nos seus olhos. Bom, se você não sabe, as corujas não têm isso, os pássaros não têm blind spot. O louva-a-Deus, mais conhecido como praying mantis, tem uma visão de 180 graus, fazendo que a visão dele ainda seja melhor do que a sua. Pô, você ainda acha que esse design é inteligente? Eu faria um trabalho melhor. Outra coisa que eu faria, eu ia eliminar todos os cânceres de pele. Porque como você pode me dizer que um câncer de pele é causado pelo pecado de Adão? Isso é uma mentira. Se o homem não tivesse pecado e nós assim mesmo estivéssemos poluindo o nosso planeta com as nossas tecnologias e a nossa camada de ozônio ficasse muito esburacada, você está dizendo para mim que você não ia ter câncer de pele? Ou talvez se você fosse uma pessoa que quisesse fazer bronzeamento artificial. Tem algum pecado em fazer bronzeamento artificial? Mas me responde por quê? Foi o pecado de Adão e Eva que fez com que as pessoas pegassem câncer de pele fazendo bronzeamento artificial? Uau! Cristão, viu porque eu tenho que fazer essas perguntas para você? No final do dia, basta você perguntar para o seu amigo cristão se Deus ele não poderia ter feito essa bossa que nós vivemos hoje um pouquinho diferente. Talvez sem a maldade ou talvez com menos maldade. Pergunta número 5 para você fazer para o seu amigo cristão. Se Deus é eterno segundo a sua concepção, por que que o próprio universo não pode ser eterno também? Quando nós perguntamos para todo cristão quem foi que criou Deus, todos eles unânimes vão dizer para você que Deus é o princípio de todas as coisas.
Eu acredito que a singularidade, para mim, é o princípio de todas as coisas. E isso rejeita a necessidade do seu Deus. Então vamos aqui dizer que a maioria dos astrofísicos e cosmologistas concordam que o nosso universo talvez não seja eterno, que algo fora de espaço e tempo tenha começado essa cadeia de eventos. Isso, no final do dia, também não significa que o seu Deus é a causa desses eventos, porque você precisa, em primeiro lugar, provar que esse Deus existe fora de espaço e tempo, e em segundo, você precisa provar que esse Deus é suficiente e que ninguém criou ele. Mas aí você pode dizer que esse Deus, ele é imaterial. Você se coloca num problema muito grande, porque aí você tem que provar, ou nos dar um exemplo, porque nós sabemos que todo o universo é contingente de algo que aconteceu posteriormente e necessita de um agente orquestrando todas as coisas. Bom, você tem muito trabalho de casa para poder fazer. Uma outra coisa que você precisa ainda provar, que o seu Deus é a causa de tudo que existe no universo. E o próprio universo. Mas você não pode simplesmente dizer que Deus é. Você precisa provar e depois responder ao ônus da prova com a sua afirmação. Tá bom assim? Beijo, obrigado, tá? Não esquece, apresentar evidências. Não basta só dizer que é, porque a gente não acredita nisso, né? Obrigado. Pergunta número 6. Por que que Deus colocou uma serpente com cordas vocais no meio de um paraíso perfeito, no meio de suas criaturas perfeitas, para serem tentadas pelo inimigo? Muitas pessoas não param para pensar nisso, porque a Bíblia fala que, no começo de Gênesis, que tudo era perfeito, até que Deus disse, olha, vocês podem aproveitar de tudo aqui, mas está vendo aquela árvore ali da ciência que eu coloquei no meio do paraíso? E nós sabemos que dentro do paraíso e com aquela árvore, havia ali algo maléfico esperando o ser humano, só ali para poder tentá-los. Nós conhecemos pela palavra de Deus que Ele é o Pai, que Ele nos ama e que Ele jamais faria algo para nos prejudicar. Mas você já parou para se perguntar por que diachos Deus colocou essa serpente no meio do paraíso? Você já parou para pensar que se ele não tivesse colocado a serpente, ou talvez se ele tivesse colocado a serpente, mas não tivesse dado cordas vocais para poder tentar a mulher e consequentemente ela fazer o homem cair, nada disso teria acontecido. Mas os apologetas e pastores não conseguem explicar por que um Deus tão perfeito, num cenário tão perfeito, não mandou Lúcifer e a sua gangue lá para Andrômeda. Faz uma coisa, pergunta também para Deus por que ele fez um universo tão grande assim para poder jogar o diabo logo aqui, né? Ele podia ter colocado do outro lado, numa outra galáxia. Mas ele teve a delicadeza de colocar Lúcifer aqui. E uma coisa, né? Os anjos que caíram do céu caíram direto para cá. Eles não podiam ter caído na Lua. Tiveram que cair aqui na Terra. Você já parou para pensar nessa ideia louca? Alguns pontos nessa história, nada disso que todo mundo vive afirmando de ser a razão da misericórdia de Deus teria acontecido? Uau! Os planos de Deus frustrados por uma serpente. Que vergonha. João 3, capítulo 16 diz assim, e aí que vai sair a nossa pergunta, hein? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer por toda a humanidade. Bom, nós sabemos que o sacrifício de Jesus, ele foi pago na cruz do Calvário com a sua morte. Mas será que realmente foi um sacrifício altruísta vindo de um Deus que ama você? A Bíblia fala que ele ficou morto somente por 2 dias e meio. Deixa eu perguntar para você, como que a história de Gênesis começa, segundo os criacionistas bíblicos? Há mais ou menos 9.000 anos atrás, toda essa palhaçada do Gênesis começa. Então, Deus faz isso tudo. Envia profeta, fala de linhagem, abre o mar vermelho, salva o povo, mata o povo, joga o povo de um lado, chama a mulher de bruxa, faz um monte de coisa estranha naquele Velho Testamento, deixa um monte de mandamento narcisista que era só para adorar, ficar adorando esse Deus. Mas aí, Jesus morre por 2 dias e meio, limpo. Agora todo mundo chega no céu.
Uau, o cara nem morreu, parceiro. Ele passou um final de semana num party muito louco, ninguém sabe onde Jesus estava no final de semana. Era numa sexta-feira. Provavelmente ele bebeu pra caramba, usou muita droga, saiu com a mulherada toda, fez uma festaiada do cacete e voltou na segunda-feira. Pai, tô de volta em casa, nada aconteceu. Pode perdoar o povo. Fala sério, você não acredita mesmo nessa história. Então pergunta pro seu amigo cristão se há realmente alguma valia nesse sacrifício. Pergunta número 8. Se Deus é onisciente, por que ele se arrependeu tantas vezes na palavra de Deus? Você já parou para pensar nisso? Que logo após o dilúvio, Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos? Ou será que ele se arrependeu porque ele saiu matando todo mundo? Você já parou para pensar que havia várias mulheres grávidas que tiveram aborto instantâneo, com Deus afogando todo mundo ali? Você já parou para pensar que crianças que estavam amamentando, crianças pequenas de 2, 3 anos, 5, foram mortas segundo esse dilúvio? Obviamente que esse calhorda tinha que se arrepender no final. Mas o que é super interessante é que a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Uou! O que passa com essa contradição? Por que o capítulo de Números fala desse arrependimento de Deus? Ou talvez quando Deus se arrependeu de ter feito Saul, o rei de Israel, apologetas, vocês têm muito o que responder. Ou que tal a passagem de Jonas, capítulo 3, onde você vê claramente o arrependimento do Deus poderoso? A minha pergunta é, como que um Deus que sabe tudo pode ficar surpreso ao ponto de se arrepender? Porque eu não sei se vocês sabem, você se arrepende de algo que você fez, mas não sabendo exatamente do resultado final. E é por isso que há o arrependimento. Porque é com o resultado que você viu que você fez uma cagada. Mas se você é onisciente, não tem como você se arrepender. Porque, em primeiro lugar, você não faria algo que você se arrependeria. Você faria algo correto para que lá no final não houvesse nenhum arrependimento. Mas se houve arrependimento da sua parte, é porque você não sabia de todas as coisas, fazendo que a onisciência de Deus venha a ser um atributo muito, muito chulo. Bom, apologetas, pastores e irmãos cristãos, deixe seu comentário na caixinha de comentário. Pergunta número 9. Se o homem não tivesse pecado, desastres naturais como vulcões, terremotos, tsunami, tempestades de neve, ciclones, maremotos, todos esses desastres naturais que ajudaram geologicamente a montar a estrutura do nosso planeta deixariam de existir? Significa que as placas tectônicas elas existem por causa do pecado de Adão e Eva? Uau. Por quê? Você tem que considerar algo comigo. Quando um terremoto acontece e centenas de milhares de pessoas morrem, que tipo de maldade exatamente os apologistas estão atribuindo isso? Ao pecado de Adão e Eva? Parceiro, vocês têm muito o que justificar, porque são os mesmos desastres naturais que moldaram, shaped our planet, o nosso planeta. Eu não sei se, apologetas, vocês têm noção, mas as placas do nosso planeta continuam shift, movendo. E por acaso, essa movimentação dos continentes foram causados pelo pecado do homem? Sério mesmo? Então, quando o tsunami acontece no mar e mata centenas de milhares de pessoas, foi por causa do pecado de Adão e Eva. Uma outra pergunta para todo cristão passar a noite pensando. Talvez amanhã vocês dêem uma passadinha aqui no canal para deixar um comentário ali na caixinha de comentários. Mais uma vez, não esqueça que a própria Bíblia diz que a morte ela veio unicamente por causa do pecado. Se o homem não tivesse pecado, mortes não aconteceriam. Desastres naturais também não aconteceriam. Número 10, para finalizar, e essa daí eu acho que vocês vão gostar pra caramba. Mais uma pergunta que todo mundo deve fazer para o seu amigo cristão. Se Deus é todo poderoso e criou todas as coisas do universo, o planeta Terra, segundo a sua palavra, segundo o que está escrito em Gênesis, por que Deus fica pedindo dinheiro todo domingo em todos os cultos para os irmãos? Bom, uma boa pergunta para você. Você já notou
que nessa manifestação toda e obrigação de dizimar e ofertar na igreja, somente os pastores têm vida boa? A maioria das pessoas depende de milagres, enquanto os pastores, eles usufruem diretamente dos milagres, que é o seu dízimo e sua oferta. E por isso que tem vários pastores armando caravanas para poder levar um monte de mulher desocupada para ir orar debaixo da Torre Eiffel, que nem eu fiquei sabendo. Para mim, isso é um bando de desocupada. Deixa eu perguntar para essas pastoras que não tem nada o que fazer, que vão ficar levando um monte de fiel para poder fazer uma corrente debaixo da Torre Eiffel. Vocês não têm vergonha na cara? Me diz uma coisa, pega esse monte de mulher que não tem o que fazer, leva elas para o continente africano, leva lá para o Níger, leva lá. Sabe aquele pastor que é o único pastor que, para te falar a verdade, eu tenho um grande respeito, que é o pastor Xande, que já mora lá no Níger, no pior país do mundo, no continente africano? A esposa do cara pegou malária acho que 2 ou 3 vezes. Eles são pobres. Tem uma escola de futebolzinho lá montada para crianças. Por que que essas pastoras, em vez de ir lá para a França, não vão lá para o Níger fazer uma grande corrente para poder talvez Deus operar um milagre na vida dessas crianças? Olha, uma coisa é muito clara. Um trabalho igual desse cara, o Xande, que é o ex-Paquito, lá no Níger, eu bato palma. Todo cristão deveria fazer isso. Não é ficar organizando caravana com um bando de mulher que não tem o que fazer para ficar orando debaixo da Torre Eiffel, toma vergonha na cara e vá realmente viver o amor de Cristo. Bom, me desculpa se eu me excedi um pouco, mas a verdade é que muitas das vezes esse estilo hipócrita de vida desses cristãos é algo bem irritante. Meus queridos primatas, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo que você está assistindo agora, eu tive que gravar 2 vezes, porque depois de 1 hora e 20 minutos da primeira gravação, eu descobri que o áudio não estava legal. E eu tive que gravar tudo de novo, então eu estou basicamente de madrugada terminando esse vídeo para poder editar. E eu espero que vocês do fundo do coração tenham gostado. Bom, os apoiadores que vocês já conhecem do canal A Teu Dispor, toda semana eu vou estar mostrando aqui uma galera bacana que se dispõe, tanto no Facebook como no Instagram. E a galera do Instagram, beijo pra vocês, vocês são maravilhosos. Galera do Facebook também. Então, se vocês tiverem uma chance, por favor, não deixem de checar esse material. É uma galera muito bacana. Domingo nós temos um episódio maravilhoso, educativo, da Palavra de Deus. Convida um amigo, fala sobre esse canal, fala sobre o que esse canal também tem feito em relação de ajuda e caridade para pessoas que nem nós estamos fazendo com o Abrigo de Animais Santa Lídia. Mais uma vez, um beijão, não esqueça de passar lá e dar uma olhada, tá bom, galera? Muito obrigado pela sua paciência, galera do Premiere. Olha, estou juntinho com vocês, espero que tenham gostado e a gente se vê domingo num grande episódio. Essa nação primata. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Até domingo, meus queridos primatas.